Bom, no canto superior direito, a Tayane, ao seu lado, a Jaqueline, e abaixo, ao centro, a Tatiana. Olá, meu nome é Tayane e eu sou nutricionista. Eu sou a Jaqueline, professora de Educação Física, e hoje a gente tem uma convidada. Meu nome é Tatiana e eu sou fisioterapeuta. Então, o Maio Amarelo chegou, né? E para quem não sabe, o Maio Amarelo ele está muito relacionado com a questão de acidentes de trânsito. Então, pensando nisso, a gente trouxe a Tati, né, para falar um pouco para a gente sobre esse assunto. Então, compartilha com a gente, Tati, o que é o Maio Amarelo? Mas eu acho que as duas principais coisas são o comportamento das pessoas, né, que a gente já citou algumas aqui, e as punições, né? Eu acho muito importante a gente falar isso, porque infelizmente o ser humano, ele adere melhor enfim, às coisas quando ele corre o risco de ser punido, né? Então, enquanto ele não corre o risco de ser punido, não estou generalizando, mas muitas pessoas acreditam que elas podem fazer as coisas que elas acham que estão na cabeça dela, né? Enfim, a gente tem um exemplo disso, de limitar a velocidade nas vias principais, nas marginais, etc. E eu acho que uma punição que é muito importante a gente citar, que na verdade aqui em São Paulo eu acredito que não deu muito certo, foi a questão da lei seca, né? A lei seca está em vigor desde 2008. No começo, nossa, todo mundo morria de medo da lei seca, né? Todo mundo realmente estava evitando de beber, ou se bebesse, enfim, uma pessoa do carro não bebia, ou pegava táxi, ia de transporte público. Mas aí, com o passar dos anos, isso infelizmente foi caindo, né? As fiscalizações também foram caindo. Antigamente, a gente saía à noite, morria de medo, porque tinha blitzes em todos os lugares. E hoje em dia a gente acaba não vendo mais tanto, e é uma pena isso, né? Porque, enfim, tem que ter uma fiscalização, punições, etc. Tem alguns estados que eu sei, não sei todos, obviamente, mas tem alguns estados que isso é bem, as pessoas respeitam mesmo. O Rio de Janeiro é um deles. O Rio de Janeiro tem uma fiscalização bem pesada com essa questão da lei seca. Florianópolis também tem uma fiscalização bem forte com isso. Mas, infelizmente, aqui em São Paulo, a gente acaba não vendo muito isso, né? Eu acho que se tivessem leis mais fortes, enfim, a fiscalização mais forte, talvez a gente conseguiria diminuir esses números, né? Que é muito triste. Porque não é só, lógico, que o principal é a vida das pessoas, mas acaba acarretando em vários outros setores, né? Em 2015, de novo, uma outra Se for pensar, a gente da reabilitação fica feliz. Tem paciente o tempo inteiro. Brincadeira à parte. Eu acho que eu gostaria de ter outro tipo de paciente, não sei. Porque outro dado que eu vou trazer, mas é um dado também antigo, é de 2015, que a gente gastou 19 bilhões com óbitos e feridos por questões de acidentes de trânsito. Então, você sobrecarrega muito, né? Enfim, se onera muito o Sistema Único de Saúde, porque geralmente quando acontece um acidente em alguma via pública com vítima, quando chega o SAMU não vai levar para o hospital particular, né? Mesmo que você tenha um convênio que cubra um hospital particular. Eles levam para o hospital público mais próximo. Então, assim, vai acabar onerando, mais cedo ou mais tarde vai acabar onerando o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Então, na parte, logo que chega a emergência, a gente já está pagando por isso, a hora que entra no pronto-socorro, a gente está pagando por isso, a hora que interna, seja na enfermaria ou seja na UTI, a gente está pagando por isso. Se for UTI, então pior ainda, porque o gasto é muito maior. E não é só essa parte da internação, né? É a parte da reabilitação também, que às vezes demora meses.
Então, uma fratura simples, uma fratura óssea simples, geralmente a gente demora uns 2, 3 meses para a pessoa realmente voltar à sua vida normal. E geralmente não são fraturas simples e coisas simples que acontecem num acidente de trânsito. Geralmente é muito mais sério. Então, quer dizer que a pessoa vai ficar muito mais meses, né? Muito mais tempo no serviço de reabilitação, enfim. E fora que enquanto ela está num serviço de reabilitação, geralmente ela não está trabalhando, então ela também entra na previdência. Às vezes ela acaba afastando sempre, né? Porque às vezes fica com sequelas que a gente não vai conseguir reverter, às vezes a pessoa não vai conseguir voltar mais para o mercado de trabalho, e tudo isso está onerando, né? Sim. Então, assim, eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Realmente a gente tem que se conscientizar e tem que tomar todas as medidas para realmente evitar, porque, lógico, o maior prejuízo vai ser o seu, mas a gente está onerando outras coisas, né? Além de você. Então, eu acho que é muito válido essa campanha, e eu acho que quanto mais a gente levar para as pessoas o conhecimento disso, melhor, né? Para a gente tentar diminuir esses números. Eu acho que você trouxe dados super importantes, Tati, tanto de mortes quanto de valores que o SUS gasta, idade da galera que na verdade estaria super produtiva e está parado por motivos de falta de consciência mesmo, né? Então eu acho que você trouxe coisas super importantes para a gente. A gente fala de cuidado integral o tempo inteiro aqui no Integrando Saúde, né? Não importa se você está sozinho dentro do carro e resolveu fazer uma besteira sozinho, você vai estar colocando outras pessoas que estão fora desse veículo em risco. Então, na verdade, nunca é pensar só no próprio umbigo, né? O cuidado é da população geral, né? Então, as pessoas têm que tomar uma consciência de que você não está fazendo isso só por você, né? Você está tirando a oportunidade de vida de outras pessoas, você está cometendo outras famílias que não tinha nada a ver com aquilo. Exato. E às vezes, né, muitas vezes, na verdade, a gente fica sabendo que num acidente, às vezes a pessoa que cometeu o acidente acaba saindo ilesa e acaba machucando outras pessoas que não tinham nada a ver, né? Destroem famílias, enfim. É tão complicado. E, assim, um outro ponto que eu acho importante a gente colocar também é que, assim, nossa, você vai sair num sábado à noite, numa sexta à noite, você quer beber. Hoje em dia tá tão fácil, né, de conseguir esses aplicativos, né? A gente não precisa mais gastar dinheiro com táxi, né? Porque antigamente era só essa opção e era muito caro o táxi antes, né? Lógico que também envolvia o fato da gente não ter tanta consciência como a gente tem hoje em dia. Graças a Deus, os anos vão passando, os meses, e a gente vai aumentando a nossa consciência, né? Mas acho que isso é um ponto bem relevante da gente colocar também, né? Porque esses aplicativos têm vários descontos, às vezes a distância que você vai percorrer é barato, né? Assim, relativamente barato. Em comparação, você arriscar a sua vida e colocar a vida de outras pessoas no mesmo bololô, né? Eu acho muito importante a gente divulgar isso, e principalmente para os jovens, né? Que a gente, enfim, no dia a dia, no nosso serviço de reabilitação, e quando eu trabalhava em UTI também, eu trabalhei em 2 grandes UTIs, assim, que atendia isso, né? Os traumas dos acidentes e etc., disparado jovens, assim, jovens. É difícil, assim, chegar uma pessoa com mais idade. Lógico que chega, mas é mais difícil, né? E muito, muito, muito acidente com moto, que é muito superior aos de carro também. Então, acho muito importante a gente levar, assim, para os jovens, se conscientizar mesmo, né? Que, enfim, é complicado, é uma luta, mas a gente tem que continuar. Com certeza. A gente agradece muito sua participação aqui, acho que foi muito, muito, muito legal, né? Então, a gente tem muito que fazer, que falar, que tá relembrando, batendo nessa tecla o tempo inteiro. Obrigada pela participação. Eu posso só finalizar com um dado bem interessante? Desculpa, Pode. eu falo de... Pode.
Não, é que eu achei isso muito legal, assim, porque mesmo pra gente, assim, que é da área da saúde, que lida com essa questão da reabilitação, eu achei bem interessante alguns pontos que eu encontrei no site do Detran. Quem quiser também saber mais e etc, é só jogar no Google mesmo e vai aparecer. Eu acho bem legal, tá público, que eles passam algumas orientações de o que a gente tem que fazer quando a gente vê algum acidente de trânsito ou quando a gente está envolvido em algum acidente de trânsito. Então, eles falam, achei muito curioso isso, que eles falam, você precisa manter a calma, como se fosse fácil, né? Não é fácil você manter a calma nem quando você não está envolvida, quando você está passando numa via e vê um acidente, eu fico desesperada, assim, eu falo, meu Deus do céu, e eu fico com aquilo correndo, enfim. Mas eles falaram que quanto mais você se manter calmo, melhor, e é verdade mesmo, né? Depois você tem que verificar se há vítimas no local. Se houver vítimas no local, você tem que chamar por ajuda. E aí, assim, se você estiver numa via, enfim, numa estrada que é gerida pela Polícia Rodoviária Federal, você vai ter que ligar para ela, que o número é 191. Se você estiver dentro do estado de São Paulo, enfim, sem estar em rodovia, você tem que chamar a Polícia Militar, que é 190. E fora a Polícia Militar, enfim, ou a rodoviária, você tem que chamar o SAMU, que é o 192. Muitas pessoas confundem, né? Tem pessoas que ligam para o bombeiro, mas não é o ideal você ligar para o bombeiro. O bombeiro só tem que ser acionado se por acaso... Se estiver pegando fogo. Isso. Exato. E aí o ramal dos bombeiros, acho legal a gente frisar, é o 193. Não sei se eu falei do SAMU é o 192, tá? Que é o mais importante. Depois que você chamou ajuda, você tem que sinalizar o espaço do acidente. E eles falam, sim, que tem que ligar o pisca-alerta, porque tem algumas pessoas, já ouvi algumas pessoas falando que, na verdade, você não tem que ligar o pisca-alerta, mas eles orientam, sim, a ligar o pisca-alerta. E colocar o triângulo. E aí a minha dúvida era, bom, graças a Deus, eu nunca me envolvi num acidente de trânsito grave, só batida, assim, não me envolvi em nenhum acidente com vítimas. E eu não sabia como que coloca o triângulo. Eu falei, tem que colocar o triângulo, sei lá, tipo, coloca atrás do carro, mas não é. Eles orientam que a gente tem que colocar numa distância mínima de 30 metros, só que depois eles explicam que, por exemplo, se você está numa via que a velocidade é de 70 km por hora, o ideal é que você coloque esse triângulo a 70 metros, você seguir a velocidade da rodovia. Porque eles explicam que esse é mais ou menos o tempo que a pessoa leva para conseguir parar o carro, para não causar um outro acidente, né? Lógico que, às vezes, se você está tipo, numa estrada que a velocidade é, sei lá, 100, 110, talvez você não fique andando, tipo, 110 metros para fazer isso, mas quanto mais longe colocar, melhor, segundo eles. Sim. Um ponto bem importante para se colocar também é não movimentar as vítimas, a não ser que você seja um profissional da saúde ou que você seja uma pessoa treinada no suporte básico de vida, que é aquele que fornece os primeiros socorros, né? Tem muitas pessoas que são treinadas nisso, então se você for uma pessoa treinada nisso, você pode começar os primeiros socorros, aguardar e até a chegada do SAMU. Mas se você não for da área da saúde, não souber fazer o suporte básico de vida, não é para mexer nas pessoas, é só para proteger o local, porque isso é muito sério, assim, a gente que é da área da saúde, a gente sabe que existem lesões que são causadas pela movimentação das vítimas. Então, às vezes, a vítima não estava nem com por exemplo, uma lesão na cervical, e você vai lá mexer, colocar um travesseirinho embaixo, porque você vai achar, deixa eu colocar ela um pouco mais confortável, deixa eu colocar alguma coisa debaixo da cabeça dela, e você acaba causando uma lesão na cervical da pessoa e piorando o quadro dela. Uma outra coisa que eles orientam é que se por um acaso tiver vítimas fatais, ou seja, óbitos, né, falecimentos ali no local do acidente, ou se o acidente causou algum dano em patrimônio público, você não pode mexer em nada no ambiente do acidente.
porque senão eles podem considerar que você modificou o ambiente do acidente, você tentou esconder alguma coisa, etc. E isso é tão sério que isso dá multa. Se foi comprovado que você mexeu no ambiente do acidente, você pode ser multado e até preso, dependendo do que for. E porque vai precisar vir polícia, científica, enfim, para analisar o local, aí já é bem mais complicado. Então, não tem que tirar nada do local, não tem que limpar nada, não tem que mexer. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente colocar também é o seguro DPVAT, né? Que todos nós que temos algum veículo a gente paga. Esse seguro serve para indenizar as vítimas dos acidentes, né? Depende do valor que você vai ser indenizado, dependendo do valor, enfim, pode chegar até 13 mil reais essa indenização, mas é importante saber que todas as pessoas que são envolvidas em acidente têm direito a receber esse seguro. Quem tiver curiosidade para saber mais, né, que tivesse envolvido em algum acidente, acho que vale a pena procurar na internet como que funciona, os documentos que precisam e tudo mais. Uma outra coisa bem curiosa que eu não sabia é que essas pessoas que ficam reduzindo, sabe, a velocidade para ver o acidente, para curiar o acidente, sabe? Uhum. E ficam causando trânsito e etc. Isso é proibido e as pessoas podem ser multadas em infração gravíssima, que a infração gravíssima está quase R$294, né? E todo mundo faz isso, né? Tem gente, inclusive, que para ficar... O povo é meio mórbido, né? Parece que fica querendo ver tragédia, enfim. Mas só alguns dados bem curiosos, assim, que eu achei no site do Detran, acho que vale a pena todo mundo entrar lá para ler um pouquinho mais. E para saber também o que a gente pode ajudar e o que a gente não tem que fazer para não piorar a situação de um acidente de trânsito. E é total, né, Tati? Porque às vezes está num lugar tão fácil, né, o site do Detran, mas o quanto que a gente procura, né? Então, eu acho que é legal você trazer isso, porque chega uma forma também de a gente multiplicar mais isso, né, para as pessoas. Né? Mas Sim. Muito obrigada pela sua colaboração, afinal de contas, a sua vivência aí, né, com pacientes aí na UTI, na REAB, então nada melhor quem já conhece esse público para falar sobre isso, né? A gente está muito feliz de ter você aqui. A gente vai pôr depois, né, seus dados, enfim, para o pessoal poder acompanhar, né, saber de você. Se tiverem alguma dúvida, uma pergunta, a gente também está aqui para isso, se a gente puder ajudar, né? E é isso, né? Vamos se cuidar, vamos tomar todos os cuidados, principalmente agora na quarentena, não acelerar demais, né? Que nem precisa, né? Não é nem para sair, não saia de casa. Então... Mas é que quem sai quer correr igual louco, né? Mas enfim. E brigadão, e tamo aí precisando, curta, compartilha, manda para seus amigos, né? Deixa todo mundo ter uma noção sobre isso, e só vem. Isso aí, vem aí.